Existem 3 tipos de pessoas e eu vou te mostrar hoje quais são elas. Olá, eu sou Mário Franco, sou agente do bem. Estamos formando um movimento dinâmico Agentes do Bem para multiplicar pessoas que tenham ações práticas de amor. E hoje eu quero falar com você sobre liderança. Para você ser um bom líder, você precisa entender que existem 3 tipos de pessoas, segundo a definição da Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14, ele fala sobre o homem natural e diz assim: ora, o homem natural não entende as coisas de Deus e lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural é aquela pessoa que foi criada por Deus, mas ele ainda não nasceu de novo. E para você ser um líder, você precisa entender que uma das pessoas que você vai liderar são pessoas chamadas naturais. São pessoas que não têm experiência com o Espírito de Deus. Que tipo essa pessoa está acostumada? Ela está acostumada com a razão, com a lógica e com tudo aquilo que é natural, com tudo aquilo que faz sentido para esse mundo. Entendeu isso daí? Me conta aí, você já sabia que existia esse tipo de pessoa? Você já sabia também que a Bíblia não considera que todo mundo é filho de Deus? Por quê? Porque o homem natural, ele não tem a filiação em Cristo. Lá em João, capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então existem 2 tipos principais, que são aqueles que creem e aqueles que não creem. Aqueles que creem são chamados de filhos de Deus. E aqueles que não creem são chamados de homens naturais ou homem natural. É toda pessoa que ainda não tomou uma decisão, não aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Existe também um segundo tipo, que é o homem espiritual. O que é o homem espiritual? É aquela pessoa que recebeu Jesus Cristo como Filho de Deus. Então ele se tornou uma nova criatura, porque é um novo estágio da criação. E aí diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, ou seja, ele julga todas as coisas, e ele de ninguém é discernido. Então o homem espiritual é o sonho de Deus para todo homem, que todo homem creia e se torne um homem espiritual. Então esse homem espiritual é o sonho de Deus. É por isso que Jesus Cristo morreu, é por isso que nós pregamos tanto, é por isso que existe tanta igreja, para transformar homens naturais em homens espirituais. Agora, e o que acontece quando o homem é espiritual e ele não tem maturidade espiritual? Aí é o que inicia o capítulo 3 ainda de 1 Coríntios. Ele fala assim: vós sois carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber e não pude dar alimento sólido. O que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que existem pessoas que, apesar de terem Espírito de Deus, apesar de serem salvas, são pessoas imaturas, são pessoas que não têm ainda o conhecimento, a revelação de quem é Deus completamente. E ele é convertido, ele é cristão, ele tem Jesus Cristo no coração, mas ele ainda vive igualzinho ao homem natural. A mentalidade dele não mudou. Por isso que Romanos 12 fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque existe uma necessidade de transformação de mentalidade. O que faz diferença na vida de uma pessoa? É a sua mentalidade, o jeito que ela enxerga a vida. No mundo a gente chama isso de filosofia, ou seja, a filosofia de uma pessoa, a filosofia pessoal, a filosofia que ela tem de vida faz toda a diferença na vida dela. O jeito que ela enxerga a vida é o jeito que ela vai viver a vida. De onde ela aprendeu, não importa. Pode ser da cultura, da família, das pessoas, mas isso é a sua filosofia. E filosofia na Bíblia é chamada de mentalidade. De mente, é onde está, é uma das funções da alma.
Então, a vontade de Deus é que todo homem cresça no conhecimento da graça. E o movimento Agentes do Bem é para que as pessoas conheçam mais de Deus e possam viver uma vida cristã plena, que evolua como pessoa, mas principalmente que haja uma evolução espiritual, que haja uma prática daquilo que se acredita. Qual é o problema? O homem carnal é aquele que tem o Espírito de Deus, mas ele ainda não tem a mentalidade correta. Ele é preso em muitas filosofias que não fazem o menor sentido. São pessoas que têm muito conhecimento, que têm muita teoria, mas não têm prática. O homem espiritual não é alguém que não pratica, não é alguém que tem um monte de filosofia sem prática. É alguém que pratica aquilo que crê. Então, o movimento Agentes do Bem é para isso, para que você possa viver uma vida cristã plena e completa. Você já sabia desses 3 tipos de pessoas? Você já sabia que existe o homem natural, o espiritual e o carnal? Você se identifica com algum deles? Coloca aí nos comentários para a gente saber. E uma coisa importante também, eu vou te dar uma última dica, mas antes de falar sobre isso, eu quero te fazer um pedido, que você se inscreva nesse canal. Quando você curte, comenta, compartilha, se inscreve, o algoritmo dessa plataforma entende que esse vídeo é relevante. Então, se ele falou com você de alguma forma, que você se expresse para que ele chegue a mais pessoas. A última dica é, esse tipo de definição não vem para criar em você um peso, mas sim para ensinar você que existe um mundo muito melhor. Imagine o seguinte cenário. Se existissem apenas 2 tipos de pessoa, o homem natural e o homem espiritual ou carnal, o que aconteceria? Uma pessoa teria que escolher ou viver sem Deus ou viver com Deus e sofrendo, no caso de ser um homem carnal. Então ele teria que sustentar aquilo que ele crê, certo? Esse é o homem carnal. Esse é o homem religioso. Esse é o homem que ele quer trazer a presença de Deus na força do braço. Ele quer fazer algo para Deus de acordo com a sua própria capacidade. Esse é o homem carnal. Imagine se só existissem essas 2 possibilidades. Ou o contrário, se existisse ou a pessoa é carnal ou a pessoa é totalmente espiritual, e se ela não alcançar um certo nível espiritual, ela estaria fora do céu. Esse também seria um quadro não muito legal. Por quê? Porque a pessoa sentiria o peso, né? Ou eu sou perfeito ou eu não entro no céu. E muita gente vive desse jeito. Muita gente acha que Deus está cobrando dela perfeição, que Deus está cobrando que ela seja uma pessoa sem erro, sem nenhum tipo de defeito. Agora, Deus não está cobrando isso. O que Deus está dizendo é, primeiro, qualquer pessoa pode ser salva. Isso é uma boa notícia. Porque independente daquilo que você fez, se você crer em Jesus Cristo, você é salvo. E um agente do bem precisa entender isso. Segundo, quando você quiser se tornar espiritual, você tem a ajuda do Espírito Santo. Você vai ver lá em Atos capítulo 2, que existe a descida do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo vem e ali há um momento histórico. De repente eu até posso falar sobre isso, né? Coloca aí nos comentários se você quer saber mais sobre Atos 2. Comenta assim, Atos 2, que é esse início de quando o Espírito Santo passou a morar dentro das pessoas. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, você não precisa saber tudo, você não precisa praticar tudo, você precisa simplesmente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus para você se tornar um homem espiritual. E a grande dica é essa. Você tem um professor à sua disposição 24 horas por dia que conhece tudo sobre você. Esse é o Espírito Santo. Para mim foi muito edificante gravar esse vídeo. Espero que tenha te abençoado de alguma forma. Lembre aí de compartilhar com as pessoas que você acredita que está precisando dessa mensagem. E te vejo no próximo vídeo.